A gente já abre essa edição falando então sobre os terremotos na Venezuela. Os tremores mais fortes registrados no país em mais de um século deixaram pelo menos 188 mortos e mais de 1.500 feridos até o momento. As autoridades concentram agora os esforços nas operações de resgate de possíveis sobreviventes nos escombros. Eu vou chamar a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, que está acompanhando toda a repercussão desses terremotos, né? Boa tarde para você, Luciana. Oi, Débora, boa tarde para você e a todos. Débora, as cifras mais recentes das autoridades venezuelanas é de 188 mortos, como você mencionou, 1.520 feridos, ao menos 200 pessoas presas sob escombros. É importante lembrar que esses dois terremotos fizeram com que muitos edifícios desabassem na Venezuela. Outras 157 estão desaparecidas. Os trabalhos de resgate continuam. O terremoto também afetou hospitais. 8 hospitais foram afetados, o que aumenta as dificuldades para o atendimento dessas pessoas feridas que vão sendo resgatadas. A presidente interina, Delcy Rodrigues, afirmou que socorristas estão sendo levados de outros pontos do país para La Guaira e para Grande Caracas, que são os lugares mais afetados por esses dois terremotos. Lembrando que foram dois terremotos com um intervalo de menos de um minuto entre eles, um terremoto de 7,2 na escala Richter e um de 7,5, ou seja, dois terremotos quase simultâneos aí que aterrorizaram os venezuelanos, fez com que edifícios na capital Caracas desabassem na região de Los Palos Grandes, La Castellana, que é uma região de residências de classe média alta, e todo mundo, claro, depois desses tremores saiu às ruas assustado com os danos estruturais nos edifícios e começaram a tentar ajudar nesse trabalho de resgate. O que a gente viu na noite de ontem foram pessoas apelando por ajuda, até com ferramentas para ajudar a tirar pessoas sob os escombros desses prédios que desabaram em Caracas, também em La Guaira, que é um estado costeiro dividido por uma cadeia montanhosa de Caracas, faz divisa justamente com Caracas, e que foi o lugar mais prejudicado, onde dezenas de edifícios desmoronaram devido a esses dois terremotos. O governo venezuelano interrompeu o abastecimento de gás para evitar qualquer risco de explosão nesses setores. Ontem também houve muito problema de comunicação, com queda da telefonia e da internet, então aumentando a dificuldade para que os venezuelanos pudessem identificar onde estavam seus familiares. Essa busca que há por desaparecidos, inclusive tem iniciativas cidadãs de criação de sites, trocas de informações nas redes sociais com listas de nomes de pessoas hospitalizadas, justamente para ajudar nessa identificação de pessoas desaparecidas. O governo de Delcy Rodrigues decretou estado de emergência. No caso de La Guaira, que foi o lugar mais afetado, decretou zona de desastre, e existe muita preocupação porque se a cifra de mortos já é alta, de falecidos 188, a tendência é que esse número aumente à medida em que o resgate vá acontecendo, que os escombros vão sendo retirados pelos socorristas. A ajuda que foi anunciada por diferentes países, Delcy Rodrigues afirmou que, por exemplo, República Dominicana, El Salvador, Catar, foram países que ofereceram ajuda para a Venezuela. Então, a população aguarda aí essa ajuda, né, essa chegada de socorro, até porque horas depois ainda tinha zonas que reclamavam a falta de chegada de socorro diante desse cenário tão catastrófico e atemorizante. De fato, Débora, ontem era feriado na Venezuela. Muita gente estava
em casa diante desse tremor, desses terremotos. Muitos dos edifícios que caíram eram residenciais, inclusive pelas imagens que a gente vê, de vídeos que circularam no momento, dos próprios relatos dos venezuelanos, muita gente estava vendo o jogo do Brasil na Copa, quando esses terremotos aconteceram. E agora a grande preocupação é encontrar essas pessoas que ainda estão desaparecidas na Venezuela, resgatar essas pessoas que continuam sob os escombros com esse socorro que vai chegar não somente por parte do governo da Venezuela, como também essa ajuda internacional que em breve deve chegar a Caracas. Luciana Tadeu, quero aproveitar a sua presença aqui para te fazer mais uma pergunta. Você que acompanhou eleições ali na fronteira da Venezuela, você que conhece bastante, já esteve várias vezes no país e acompanha também a política na Venezuela. Minha pergunta é a seguinte, o país sofreu recentemente, né, um trauma no fim do ano, na virada do ano, um trauma político, né, com a captura de Nicolás Maduro. Então, Delcy Rodrigues, ela assumiu como presidente, ela era vice e assumiu como presidente. A essa altura, a gente está em 25 de junho, a essa altura, a organização política na Venezuela, pelo que você acompanha, ela tem condições, ela tem articulação, tanto internacional como internamente, né, e coesão, para cuidar das políticas públicas diante de uma catástrofe como essa? É uma grande dúvida, Débora, porque a Venezuela é um país que precisaria realmente de uma reconstrução. Houve um desinvestimento nesses últimos anos. De fato, o que a gente viu nos relatos de moradores de Caracas, por exemplo, era a falta até de ferramentas para os socorristas retirarem os escombros, retirarem as pessoas debaixo, né, desses edifícios que desabaram. De fato, hoje de manhã, a Delcy Rodrigues, ela pediu um apoio para o setor privado, para que possam alugar maquinária, justamente para conseguirem retirar os escombros, ou seja, não tem condições, sem o apoio hoje do setor privado, de prestar esse socorro, de fazer essa retirada de equipamentos. De fato, Delcy Rodrigues também pediu que médicos voltem aos seus postos de trabalho. Ontem à noite ela fez esse pedido, tanto do setor público como privado, para esse atendimento. A gente viu como houve um decaimento do setor de saúde da Venezuela nos últimos anos, durante o período de escassez de produtos, quando faltava dólar para importar insumos, as pessoas tinham que levar sua própria seringa, luva para os hospitais, e é algo que não foi recuperado nesses últimos anos. E toda essa crise econômica, também as sanções dos Estados Unidos acabam prejudicando muito essa aquisição de equipamentos. Então vai ser um desafio não somente esse resgate das vítimas desse terremoto, como também o atendimento de saúde para as vítimas dessa tragédia. Então são desafios que o atual governo vai ter que encarar, mas a perspectiva é que com a ajuda internacional possa pelo menos lidar com essa emergência, com essa situação emergencial. Mas vai ser um grande desafio para o atual governo da Venezuela, que enfrenta dificuldades econômicas, inclusive pelas sanções dos Estados Unidos, que agora trata a Venezuela como um parceiro. Então a gente também deve ver aí uma presença dos Estados Unidos mostrando que essa aliança do governo de Delcy Rodrigues com Donald Trump é benéfica para a Venezuela. Olha só, então, Luciana Tadeu, te agradeço pelas informações. Luciana Tadeu trazendo para a gente os desafios concretos de resgate e tudo mais, de infraestrutura, e os desafios políticos também da Venezuela, né, num governo relativamente novo, com uma nova presidente cerca de 6 meses. Luciana Tadeu, a gente volta a falar com você ao longo do 360. Excelente trabalho para você. Obrigada. E a gente está falando da gravidade desses terremotos, né, na Venezuela. O prefeito de Chacal, um bairro em Caracas, na capital da Venezuela, mostrou os danos causados pelos 2 terremotos que atingiram o país. E é importante a gente prestar atenção para ter um pouco da dimensão do que a gente está falando. Vamos ver. Quero mostrar-lhes alguns dos edifícios de San Miguel, por exemplo, como lamentablemente se afetou
Estamos en comunicación con los vecinos de esta residencia. Vean, esto es parte de lo que les decía en la noche, que habíamos visto edificios que estaban muy afectados y este edificio es uno de ellos. Hay muchos edificios en el municipio que están en estas condiciones, que se puede ver cómo la estructura completa se dio. Este es el caso, ¿cómo estamos?, de Residencia San Miguel, pero esto se repite en varios edificios del municipio. En breve, nuestro equipo de protección civil, que en este momento está aún en labores de rescate en Los Palos Grandes, donde debo informarles que lamentablemente entre las 3 estructuras que colapsaron tenemos 11 personas fallecidas, 23 rescatados, y debo también con mucha emoción decirles que tenemos 3 personas con vida que están próximas a ser rescatadas. Entonces aquí les muestro cómo quedó el edificio San Miguel. Ya los expertos nos informarán si esta estructura está apta para poder ser habitada nuevamente. La lista de los rescatados y la lista de las personas que lamentablemente fallecieron será publicada en los próximos minutos. Estamos por esperar organizarla com o equipo e publicarla. Bom, então a gente viu aí essas imagens, né, de um bairro de Caracas mostradas pelo prefeito ali da região de Chacal. E a gente vai conectar um pouco com o que a Luciana Tadeu, nossa correspondente na América Latina, nos trouxe, porque ela falava o seguinte, que há um desafio do governo, né, da Venezuela, tanto nas questões de suprimentos, de equipamentos, né, de equipes de resgate, etc., para conseguir atuar ali, e desafios também na questão política, já que Delcy Rodrigues, ela é presidente da Venezuela, tem 6 meses desde que Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos. E a Venezuela sofreu ali durante o chavismo e o período de Nicolás Maduro fortes sanções americanas. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque a gente está com uma mudança de chave aqui. Os Estados Unidos anunciaram ajuda para a Venezuela, o envio de equipes para colaborar nas operações de busca e resgate na Venezuela. E mais, olha só, o governo Trump também promete mobilizar recursos para o aeroporto de Caracas, que foi danificado nos terremotos. E a gente vai direto para os Estados Unidos, porque a repórter Alessandra Freitas tem informações para a gente direto de Nova York. Alessandra, seja muito bem-vinda aqui ao 360, você estreando conosco hoje e com informações muito importantes e parece até uma mudança de chave, né, em relação a esse apoio, ao invés de sanção, apoio dos Estados Unidos à Venezuela dessa vez. Boa tarde. Boa tarde para você aí, boa tarde para todo mundo no Brasil. Realmente, né, os Estados Unidos, eles declararam, né, que vão oferecer essa ajuda, uma grande operação de ajuda à Venezuela em resposta a esses terremotos que devastaram o país e já deixaram 188 mortos, né, 1.500 feridos. E como você falou, realmente é um marco aí, né, essa mudança que tem da relação dos Estados Unidos com a Venezuela desde essa captura do Nicolás Maduro em janeiro deste ano, né? O governo Trump, ele trabalha de forma muito mais próxima com esse governo da Delcy Rodrigues na Venezuela. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos eles estão prontos e capacitados para ajudar e disse que determinou que todas as agências do governo estejam preparadas para agir rapidamente. Além dos Estados Unidos, México, Chile, Catar e El Salvador também estão oferecendo ajuda humanitária ao país. O subsecretário de Estado para Assistência Externa, Jeremy Lewin, afirmou que Washington também vai enviar suprimentos médicos e humanitários para apoiar essa resposta, né, nessa resposta ao desastre. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que conversou com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e anunciou uma resposta emergencial do governo americano para apoiar essas operações nos próximos dias. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, detalhou há pouco quais serão essas prioridades dentro da operação de ajuda. Vamos ouvir o que disse o Marco Rubio.
Already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts. They have a bunch of collapsed buildings, and so they'll need a lot of help in terms of digging through that. The airport there is badly damaged, so we'll have to rely on the Department of War to deploy assets there. And then we're also helping them with some overhead imagery, especially in coastal areas where they don't have full visibility over what the damage has been and what the impact has been. Those are the acute, like short-term needs over the next 48 to 72 hours, because in search and rescue, you're trying to get to people while you can still save their lives. They're buried under rubble.